Oi, galerinha! Hoje a minha avó vai contar história de terror. Inscreva no canal e deixa o like. Oi, hoje eu vou contar uma história que foi presenciada pela minha mãe. Ela era bem jovem e ela ainda não tinha eu. Ela tinha somente 2 filhos, os primeiros dela. E foi um acontecimento muito triste, que tem mais de 60 anos, mas toda vez que ela se lembrava desse fato e contava pra gente, ela ficava muito triste porque abalou todas as pessoas que conheciam o casal e as pessoas nunca puderam esquecer aquela cena. A minha mãe morava numa fazenda que tinha vários moradores. E um dos moradores tinha um filho, um rapaz. Devia ter uns 20 anos, 21 anos. E tinha uma mocinha de outra família que se chamava Terezinha. Ela tinha 18 anos. E eles cresceram junto e o rapaz sempre gostando dela. E quando ele achou que devia, ele pediu ela em namoro. Ela nunca tinha namorado ninguém e ela aceitou o namoro dele. Ele foi na casa dos pais dela, pediu, formalizou o compromisso, levou ela para visitar os pais e eles ficaram namorando por aproximadamente 1 ano. Antigamente, muita gente não gostava de deixar os filhos namorando muito tempo com medo de acontecer alguma coisa. Então eles, depois de 1 ano que eles estavam namorando, já estavam se preparando para casar. Ela passeava com ele, eles iam na missa, as famílias se davam bem. Ele cuidava do gado e dos cavalos da fazenda, ele era cowboy. Um moço muito bonito, ela uma moça muito linda, muito meiga, todo mundo gostava dela. E um dia, depois de 1 ano de namoro, quando era para ele dar a aliança, que já tinha falado que ia dar a aliança para marcar o casamento, aí ela chamou ele e falou para ele que ela não queria casar com ele. Ela gostava dele, ela era muito amiga dele, ela gostava do jeito dele, da personalidade dele, mas ela não queria se casar com ele. Bom, até então ninguém nunca tinha visto assim, ouvido rumores de que ela pretendia largar ele para ficar com outra pessoa, porque ela realmente era uma moça direita. E ele escutou aquilo e falou: não, Terezinha, você está enganada. É porque a gente já está namorando há 1 ano, você deve já estar cansada, mas quando a gente se casar vai ser diferente. A vida vai mudar como casado. Ela falou: não, eu não quero mais namorar com você. Mas eu quero que você prometa que você vai continuar sendo meu amigo. A gente vai poder conversar, a gente vai poder tomar banho no riacho junto com as pessoas. Você vai poder vir na minha casa e eu na sua. O nosso namoro vai ter acabado, mas a nossa amizade não. Eu quero que a nossa amizade continue. Ele, na hora, ele ficou perplexo, pediu pelo amor de Deus para ela não fazer aquilo com ele, mas ela disse que não dava, como ela ia casar com ele sem amar ele como homem, sem amar ele como homem. Então ele, no momento, ele aceitou. Ele ficou muito triste,
mas quando eles se encontravam, ele cumprimentava ela e vice-versa. Ele conversava com a família dela normalmente. Ela também conversava com a família dele, continuou amiga dos irmãos, das irmãs. As famílias continuaram amigas e minha mãe ali morando e sabendo de tudo. Na fazenda tinha um pomar muito grande. O dono, ele tinha um pomar muito grande. Tinha muita fruta cítrica, entre outras, mas fruta cítrica era o que mais tinha. Laranja, limão, laranja Bahia, mexerica, tangerina, pocã, moricote. Tinha todo tipo de mexerica e de laranja. E aí, quando estava bem no tempo da laranja, já tinha passado uns 6 meses ou mais, que ela tinha terminado o namoro com ele, mas também não estava namorando com ninguém. E aí ele chamou ela, ele foi na casa dela, ele estava com uma faca na mão, uma faca muito afiada, uma faca grande. E ele disse para ela: Terezinha, vamos lá no pomar pra gente chupar laranja? Já tem laranja madura e tá doce como mel. Aí ela falou: eu vou sim. Vou até levar uma bacia para mim trazer algumas para casa. E aí ela pegou aquela bacia e foi com ele. Os dois foram conversando, sorrindo. Chegaram lá. Ele subiu no pé de laranja, catou laranja, colocou na bacia para ela, catou para eles chuparem também, descascou uma laranja, deu para ela, descascou uma laranja para ele, chupou a laranja. Ela terminou a dela, ele descascou outra laranja, deu para ela, e assim sucessivamente eles chuparam várias laranjas. E aí depois, e ele sempre descascando com a faca. E quando eles terminaram de chupar as laranjas, aí ela falou: vamos embora? Aí ele falou: vamos, mas primeiro eu tenho que conversar com você. Aí ela falou: pode falar, o que você quer falar para mim? Ele falou: Terezinha, volta para mim. Eu não consigo viver sem você. Sem você eu vou morrer. Eu não aceito o término do nosso namoro. Namora comigo, por favor. Aí ela falou: mas eu não já falei para você? A gente terminou, a gente continua amigo e vai ser assim para sempre. Você vai arrumar uma moça, vai se casar. Eu também futuramente posso arranjar alguém, me casar, mas a nossa amizade, a amizade da nossa família vai ser indestrutível. A gente não vai ficar inimigo. Aí ele falou: não, se você não casar comigo, você não vai casar com mais ninguém. E eu também não. Eu vou beber veneno. Eu vou te matar e eu vou beber veneno. Ela falou: não fala isso. Nisso que ela falou isso para ele, ele apontou a faca para o lado dela e deu uma primeira facadinha perto da barriga dela, na barriga dela. Ele deu uma primeira facadinha. E aí ela saiu, ela largou tudo e ela saiu correndo, correndo, correndo. Ela chegou na casa de uma mulher que era vizinha. A porta estava aberta e ele correndo atrás. E aí ela pediu socorro, falou: Maria, me acode, me ajuda, que o meu ex-namorado está tentando me matar, ele já me furou aqui. Ela estava com a mão e estava sangrando. A hora que a mulher viu ela na porta da casa dela e viu ele chegando com aquela faca na mão, a mulher ficou com muito medo, porque estava com as crianças dentro de casa sozinha. A mulher fechou a porta
na cara dela, e ali ela ficou na escadinha da entrada da porta. E aí ele deu mais 17 facadas em toda a região do peito dela, cabeça, pescoço. E ele, ao todo, ele deu 18 facadas. E aí ele saiu com a faca na mão, ele sumiu. Aí a mulher pegou, abriu a porta, começou a gritar, e aí veio todo mundo. Minha mãe veio também, na hora minha mãe estava com a porta fechada. Mas se fosse a minha mãe, que ela tivesse chegado na casa da minha mãe teria posto em risco a vida dela, os filhos, porque minha mãe não ia deixar ela para fora. Minha mãe ia deixar ela entrar para dentro, com certeza. Porque minha mãe gostava de fazer o que era correto. Mas aquela mulher, eu não sei, por medo, por covardia, ela deixou a menina morrer na frente dela. E aí chamaram, a família veio tudo, porque morava tudo encostadinho na colônia. E aí veio, e aí ela estava acabando de morrer, porque ela estava sangrando demais. Não dava tempo de levar para a cidade em vida. E ela ainda conseguiu falar para a mãe dela: mãe, se eu morrer, você me enterra. E você não deixa o fulano, eu esqueci o nome dele, mas parece que era Severino, eu não tenho muita certeza. Você não deixa o Severino ser sepultado perto de mim, não deixa, porque ele foi se matar. E aí levaram ela para o hospital, mas quando chegou lá ela já estava morta. Ele foi dali onde ele assassinou ela, ele foi para um depósito da fazenda, um celeiro, e ali ele tomou veneno. E aí foram atrás dele, ele tinha tomado veneno, ainda conseguiram levar ele para o hospital, ele ficou entre a vida e a morte no hospital, e ela faleceu. Fizeram o velório dela, levaram ela para o cemitério, e sepultaram ela. O cemitério já estava bem cheio, então eles não ficavam cavando em vários lugares ao mesmo tempo. Tinha as perpétuas e eram enfileiradas, e quem ia morrendo ia enterrando ali, para poder depois saber as inscrições, quem comprava sepultura, quem não comprava, para depois desenterrar, para enterrar outra pessoa. Então sepultaram ela ali. E aí a mãe dela falou: e agora? Se esse rapaz morrer? Demorou 3 dias após o sepultamento dela, e ele também veio a óbito. Ele faleceu. Então ficou o dia da morte dela, o dia do velório, 3 dias ele internado, 5, e mais o dia do velório, 6 dias, para no outro dia ele ser sepultado, no 7º dia depois que ela tinha falecido, e ele tinha matado ela e tinha se envenenado. Daí eles não acharam ninguém que foi, não morreu ninguém naqueles 7 dias para ser sepultado perto dela. E aí ele sepultou, a família dele não se importou, falou que ele ia ser enterrado ali mesmo, a mãe falou não, mas ela falou que não queria. Mas a família, sabendo o quanto ele amava ela, a família dele falou não, ele vai ser sepultado aqui mesmo perto dela. E contra gosto da Terezinha, ele foi sepultado ao lado dela. Fizeram um tipo de sepultura assim. Eles faziam cimento em volta tudinho da sepultura, tipo de um murinho, fez o dela, daí a família dele fez a dele também. E aí a família dela plantou flores, plantou várias flores dentro da sepultura dela. E a família dela não se importou com isso, deixou lá na terra pura.
E a mãe dela cuidava muito da sepultura dela, regava, colocava adubo. E a flor da sepultura dela foi crescendo. E as flores da sepultura dela, tinha daquelas também que enramavam. As flores da sepultura dela, elas foram crescendo. E elas foram entrando para dentro da sepultura dele. O vento foi levando também as sementinhas. E a sepultura, 2 anos depois dos dois serem sepultados, a sepultura dele também estava totalmente coberta de flor. E as trepadeiras, e aquelas rasteiras que se chamam 11 horas, com flores lindas. Aquilo misturou a sepultura dos dois. E todo mundo que ia ali ficava assim, encantado, perplexo, de ver que nem a morte foi capaz de separar ele da amada dele. Porque a flor que foi plantada na sepultura dela foi se transferindo para dele e virou uma sepultura só. Então a minha mãe viu isso, e a minha mãe era jovem, isso faz uns 70 anos que isso aconteceu, aqui no interior de São Paulo mesmo. E eu não sei se ainda existe a sepultura deles, porque minha mãe faleceu e eu nunca tive a curiosidade de perguntar o nome da cidade. Eu só sei o nome da Terezinha e parece que o dele era Severino, mas eu não sei sobrenome, nem para procurar saber. E aí essa história ficou desse jeito, de um amor impossível para ele, porque ela deixou de amar ele, mas ele nunca deixou de amar ela. Ele cometeu um homicídio doloso e logo em seguida ele se matou também. E foi uma coisa muito triste para as famílias. As famílias não suportaram mais ficar juntas, porque moravam vizinhos. Aí eles se mudaram para outros sítios para se separar um pouco, porque na verdade ficou uma rixa entre as famílias, porque ele matou a Terezinha, mas ele também não quis mais viver. Ele se matou também. E é uma história muito triste, mas é verdadeira. Se vocês gostaram da história, vocês deixem um like, se inscrevam no canal. E eu tô começando a contar histórias agora. Tenho muitas histórias de família, histórias antigas que eu posso contar para vocês. Mas eu gostaria muito de que vocês assistissem às histórias, se inscrevessem no canal e podem fazer comentários também. Muito obrigada.